Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Obrigado por estar comigo aqui mais uma vez. Cada dia que termina, vem aí nos noticiários um calendário da morte, informando quantas vidas a gente perdeu naquele dia. É desesperador tentar entender a resistência que devemos ter ao sorrir, ao ter esperança, a nos colocar num lugar demasiadamente humano para que seja possível a gente sobreviver. Porque com essa segunda onda de casos, a gente passou a ter mais e mais pessoas próximas se despedindo e algumas pessoas nem tendo tempo para isso. Enquanto a gente vê também profissionais de várias áreas, profissionais sérios, tentando impedir aglomerações, festas, reuniões, impedir a falta do uso de máscaras. A gente vê um contraponto de gente que desobedece, egoísta, que não pensa coletivamente. E a gente vê também gente cansada. Nunca se produziu tanta gente exausta, tanta gente sem direção, tanta gente sem rumo. Eu sei que já virou um clichê quase eterno desse um ano tanto quanto eterno, dizer que a arte tem salvado nos trancanfiados no lar. Porque dá raiva quando você vê uma festa de gente inconsequente, amontoada, enquanto a gente está trancado, sem às vezes nem ter contato com os nossos pais, com as pessoas que a gente ama. Em um tempo apressado, que a gente nunca se habitue, que a gente nunca se acostume com os números de guerra que chegam sem pedir licença, sem ternura alguma nas nossas casas. E é difícil começar um programa que, de certa forma, vai falar sobre a pandemia sem ter esse tom levemente fúnebre, buscando um equilíbrio com a esperança, como se fossem irmãs boas e irmãs más. Há um ano, a gente apresenta projetos literários aqui, literários ou não, né, envolvendo a pandemia, vários projetos artísticos. E hoje a gente vai falar de mais um deles que é uma turma de escritores, 15 escritores e escritoras, para ser exato, destacados aí no universo literário da internet. Eles se juntaram e escreveram o livro Aglomerados, que é o assunto de hoje, que é a produção, que é a divulgação, que é o lançamento de um livro em meio a uma pandemia. E eu recebi o Alê Magalhães, amigo aí de longa data. O Alê, ele é idealizador do projeto, ele que foi organizador. E recebi também a minha amada amiga Lua Ferreira, que é uma das escritoras do projeto. Ela já esteve aqui no Rabiscos com a Carla Andrade, querida Carla. As duas vieram falar sobre o perdão. Quem quiser ouvir também esse episódio foi bem legal. Só voltar aí e procurar que vai achar. Então eles apresentaram comigo esse episódio e a gente ouviu também, rapidamente, claro, até pelo número de gente e tempo, um pouco de cada escritor, um pouco de cada escritora e do pessoal que participou do projeto. E o papo foi bem legal. Vamos deixar o tom fúnebre um pouco de lado. Vamos ouvir esse papo. Lembrando que a edição do programa é feita por mim. Eu subo, eu edito, eu envio, distribuo, divulgo. Então, compartilhar, curtir, me ajuda demais, demais mesmo. Quem quiser mandar dúvidas, sugestões, só me enviar um e-mail, podcastrabiscos@gmail.com, ou me procurar no Instagram, no meu pessoal, Tadeu F. de Francisco, Tadeu F. Rodrigues, arroba não, no meu Instagram, só isso, ou no podcast Rabiscos também no Instagram, mandar um direct, eu respondo, eu leio todos e tento dar o feedback para todo mundo. O livro Aglomerados você encontra diretamente com os escritores e a gente vai falar um pouco sobre também formas de conversar e de ter acesso a ele. Vamos lá? Nossa, foi muito gengibre. Você gostou do jeito que ficou? Muito gengibre. Tudo isso é para falar com o Rabiscos, Ale? Rapaz, a gente tem que dar uma trabalhada na voz para poder ganhar marketing, né? Eu acho que eu vou deixar isso aqui no Rabisco já. Já comecei a gravar mesmo, eu vou deixar esse spin-off aqui no Rabisco, foda-se. Obrigado, gente, vocês aceitaram meu convite. Obrigado, Lua, minha amada Lua. Obrigado, Alê, meu querido amigo. Obrigada a você, Tadeu. Foi um prazer e uma honra aceitar seu convite, meu querido. Vocês conseguiram juntar uma turma de escritor para falar sobre o momento pandêmico, escrever, produzir e lançar na pandemia, né? Foi ideia sua, Lê, escrever o Aglomerado, juntar esse time? Essa ideia surgiu, Tadeu, a partir de uma brincadeira que tinha sido feita em 2019 em um conto. Nós tínhamos um grupo entre alguns dos escritores de Aglomerados, em que nós falávamos sobre poesia, falávamos sobre texto, falávamos sobre o Instagram, e é uma noite regada a muita cerveja, eu
ousei desafiá-los a me darem elementos diferentes, distintos, para escrever um conto. E aí surgiu um bode pelado, uma bruxa andando de capa colorida, 2 cegos brigando de foice, e eu escrevi um conto bem interessante com tudo isso, que era para testar o poder da literatura, o poder da escrita, ao prazer de uma cerveja, né? E nesse dia da pandemia, eu repostei o conto, em que estavam JL, Mafê, Lua, Lilian, e nós decidimos recriar o grupo que estava extinto. O nome do grupo é Prosa, Fofoca e Poesia. E na hora que recriou-se o grupo, de imediato, eu disse, olha, eu acho que seria muito interessante a gente lançar um livro. A gente poderia produzir, já que estamos todos no Brasil inteiro, de lockdown, de quarentena, todos presos dentro de casa. Eu acho que dentro da nossa turma nós temos uma característica muito interessante, que são estilos diversos de textos. E mesmo sendo muito amigos, eram escritores e escritoras de muita qualidade literária. Então eu lancei a ideia. Inicialmente estávamos eu, J.L. Amaral, Lua Ferreira, Lilian Cardoso, Camila Santos, a Babi Marca, e assim, de imediato, todos toparam, né? Então, com esse grupo inicial, o grupo foi crescendo, entrou o Saulo, entrou a Juliana Umbelino, o Saulo acabou convidando o Arzírio Cardoso, que também tem uma qualidade literária absurda, Guilherme Aniceto, inclusive, Guilherme, ele vai estar ouvindo, eu aprendi a pronúncia de Aniceto agora, que nós todos falávamos errado, e surgiu a ideia, né? Vamos fazer um livro. A ideia original era fazer um e-book. O plano era lançar até final de junho. Então, assim, nós tínhamos 21 dias para escrever. Cada um tinha que escrever 20 páginas, né? E foi super interessante esse processo. Uma experiência intensa, né? Como que foi, Lua, que chegou para você o convite que o Ale te falou? E você, acho que é o primeiro, de vocês dois, é o primeiro livro, assim, coisa física que sai de vocês ou não? Acho que dos dois, né? O meu é o primeiro. O Ale acho que já tinha participado de uma antologia anterior, Ale. Eu tinha participado de uma antologia que não tinha sido ainda... Eu tinha sido convidado, mas não tinha sido publicada ainda. E como que foi, Lua, para você, assim, falar, nossa, você que é tão forte na internet, chegar um convite e você, nossa, vou falar desse momento e vou... A gente é muito amigo, né? Então, a princípio, foi muito como uma brincadeira, algo, e o Ale é muito dessas coisas assim, de soltar, né, umas coisas bem loucas, assim, até como ele já comentou do conto, né, do texto que ele estava escrevendo, com várias situações engraçadas. Então, a princípio, eu achei que fosse uma brincadeira dele, e depois a coisa foi... E de pronto eu falei topo, apesar de estar passando na época por um momento bem, bem difícil, assim, né? Eu estava eu fui bem pega, assim, pela pandemia de uma forma bem pesada, sabe? Estava muito assustada, eu estava entrando, assim, num momento mesmo de pânico, muita ansiedade, e veio como um resgate, foi muito gostoso. Quando que foi isso? Que mês que foi? Foi em maio, né, Ale? Foi final de maio e começo de junho que surgiu a ideia, e primeiro surgiu a ideia, depois nós começamos a trabalhar dentro do grupo a ideia do livro, de como seria. Eu sugeri que seria no mínimo 10 autores, no máximo 15, porque eu queria um livro entre 200 a 300 páginas. Eu achava que um livro menor do que isso não seria interessante. Eu gosto de livro grosso. Gosto. Eu sou bem criticado por isso, mas tudo bem, tudo bem. O livro tem que parar em pé, né, Ale? Tem que parar em pé. Eu já estou aprendendo a apreciar os livros fininhos, sabe? Eu estou aprendendo bem. Na verdade, eu diria que esse livro, essa antologia, ele mudou vários conceitos meus que eu tinha de literatura. Aprender a trabalhar com outros estilos, estilo sem pontuação, estilo sem maiúscula. A Lua, que brinca dizendo do meu toque literário, ela, quando me viu escrever um texto sem maiúsculo e sem pontuação, ela me mandou uma mensagem para dizer: eu estou horrorizada e, ao mesmo tempo, eu estou achando sensacional esse novo estilo, né? E foi muito legal.
Então, assim, foi nesse meado, final de maio, nós nos unimos, e até fechar o grupo demoramos, acredito, uns 10 dias, e então começamos a lançar as ideias dentro do grupo, né? Inclusive, isso eu faço questão de dizer, o nome do livro, a ideia foi da Lua, né, Aglomerados. Acho Nós tínhamos ótimo pensado título. em outro, poesia aglomerada, textos aglomerados, até que isso, ideias já vindo dela, e a gente rediscutindo as ideias, até que finalmente ela disse que tal apenas aglomerados. Então, na hora que ela falou aglomerados, olha, eu estou falando, estou me arrepiando inteiro, porque eu lembro do momento. Parece que virou uma chave. Nós vimos o livro naquele momento, mas ela fez mais, ela não ficou satisfeita somente em sugerir o nome do livro. Ela disse como seria a capa, né? E a gente pensando em modelos de capa, ela disse, pessoal, a gente poderia fazer algo mais minimalista, mais intimista. E aí ela sugeriu o nome Aglomerados, grande, centralizado, preto, numa capa branca. E o JL, que é uma pessoa maravilhosa também, nós somos muito amigos. Querido JL. Ele foi usando os designs no computador e já foi mandando os modelos de capa. Tanto é que a capa atual foi uma releitura da RK Editora, uma empresa que trabalha para a editora Qualis. Mas a base foi a nossa capa que nós enviamos. Eles só fizeram dar uma estilizada, mas a base da criação foi toda nossa. Eu achei muito boa a capa, pessoal que está em casa ouvindo, esse aglomerado de letras também, formando a palavra aglomerados. Ele é muito bom e eu fiquei muito feliz quando eu vi o livro, quando eu fiquei sabendo, porque também eu transito muito na internet e conheço quase todos aqui que escrevem. Eu achei a edição muito bonita, falei para a Lu até. E assim, eu acho que todas as manifestações artísticas que têm acontecido durante a pandemia, elas têm um peso 2 assim na vida, sabe? As movimentações artísticas que aconteceram antes é um peso. A da pandemia é um peso 2, porque é tudo mais difícil, é tudo mais inacessível, é tudo mais difícil financeiramente, inclusive. As pessoas estão passando por problemas financeiros e você vender um livro hoje, as pessoas às vezes têm que optar o que ela pode comprar, o que ela não pode. Então eu acho que é essa força da internet que movimentou dessa forma o livro, né, que também tem e-book, faz com que marque um movimento e uma geração, né? As pessoas daqui 15, 20 anos que vão ver o que aconteceu de artístico no momento que o mundo sofreu uma pandemia, eles vão ter acesso a esse tipo de expressão, a esse tipo de sensibilidade, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Vamos ouvir um pouco as pessoas que escreveram juntos, meus queridos amigos também. Eu fiz uma pergunta dentro disso que eu estou falando, né? O que sentiu e como que foi produzir na pandemia, né? O que sentiu quando chegou o convite, como que foi produzir na pandemia. E para falar disso, a gente vai ouvir a Lilian Cardoso, a Camila Santos e a Babi, minha querida amiga Babi, que está vindo com o livro novo aí, a Babi, hein? E vai estar no Rabiscos quando lançar livro. Já falei para ela. Ah, e a Ju Umbelino também. Vamos ouvir então. Bom, vou começar me apresentando. Prazer, para quem está me ouvindo, eu sou a Bárbara. Podem me chamar de Babi, eu escrevo na página Babi em Versos. E quando eu recebi o convite para participar de Aglomerados, eu fiquei muito feliz. Assim, gente, eu fiquei emocionadíssima. Seria o meu primeiro livro, né? Não tenho nenhum livro publicado, não tinha. Então eu fiquei muito emocionada. E acontece que o processo, né, do livro foi muito difícil para mim, porque logo depois de receber o convite, a minha avó acabou ficando doente. Ela ficou internada por um tempo e ela veio a óbito justamente na semana que eu tinha de prazo para poder entregar os textos. E então foi muito difícil, assim. Eu achei que eu fosse sair, eu achei que eu fosse desistir, que eu não conseguiria escrever. O Ale foi muito generoso comigo, estendeu meu prazo, conversou comigo. Então eu tive forças, né? Eu tirei forças, assim, nem sei de onde, para conseguir produzir os textos e enviar a tempo. E eu fiz desse livro um marco, assim, de superação. Fiz desse livro uma homenagem à minha avó. O Ale, inclusive, me honrou com um texto em homenagem a ela no livro. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por esse filho. Assim, é um carinho absurdo. Eu sou muito grata a todo mundo que fez parte disso comigo. Meu nome é Lilian Cardoso e eu escrevo na página @numpapel-de-pão. Produzir os textos para o livro foi uma experiência extremamente desafiadora. Consegui organizar as ideias de maneira que fizesse sentido
e que ficassem ao mesmo tempo leve, falando de um tema tão pesado, esse foi o grande desafio. Dentro dos textos que eu produzi, englobei duas realidades. Na primeira parte, todo aquele ambiente de trabalho no qual eu estava inserida, eu trabalho em um hipermercado, e a gente ainda estava aprendendo sobre álcool em gel, uso de máscaras. Então, o meu primeiro cenário de criação foi aquele. E logo em seguida, que eu entrei de férias, foi viver uma outra realidade. Quem ia começar a ver, por um tempo, ver a vida passar pela janela. E sabendo que eu voltaria de férias, mas que várias pessoas passariam muito tempo vendo essa rotina. Como era ver a vida passar pela janela? Como era pensar nas questões de relacionamento, de amor, o contato com o próximo? Como ia ser tudo isso? Então, conseguir organizar para ficar leve, eu acho que essa é a grande vantagem do livro como um todo, né? É um livro que traz esperança, é um livro que fala de amor, de perspectivas e que, mais do que nunca, continua fazendo muito sentido, né? Por tudo isso que a gente continua passando ainda. Então, eu convido a todos vocês a embarcarem nessa leitura conosco. Meu nome é Camila Santos e o que eu senti quando eu recebi o convite para participar do Aglomerados foi como receber uma chave que podia abrir todas as emoções que poderiam ser sentidas nesse período de pandemia. E o processo para escrever, eu diria, se eu pudesse definir em uma palavra, eu diria que foi desafiador, né? Doloroso, esperançoso também e muito desafiador, né? Escrever um livro sobre a pandemia, né? Vivendo os dias de quarentena, realmente foi um desafio imenso, mas eu digo que foi graças a esse desafio que eu consegui amadurecer o meu olhar sobre a vida, né? Eu acho que hoje, né, depois de um ano, o olhar, a ótica, né, que nós temos sobre o mundo, sobre a importância das pessoas, sobre a importância dos sentimentos, das pequenas coisas, né, dos detalhes, é muito diferente, né? Pequenas coisas ficaram muito grandes e grandes coisas, né, às vezes diminuíram de tamanho. Foi uma experiência realmente muito enriquecedora e eu fico muito feliz, né, de pensar que no meio do ano do caos nós conseguimos produzir um trabalho tão bonito, tão significativo, né, e tão verdadeiro. É isso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Umbelino, eu sou escritora, eu já escrevo, assim, desde que eu me lembro que eu existo, e eu fui levar isso mais a sério nos últimos 2, 3 anos, mas eu já escrevia para internet, para blog, depois Facebook, assim, desde sempre, desde a época que existe o Webblogger, que já está extinta há quase uma década. Mas o que eu senti quando eu recebi o convite para escrever o livro Aglomerados foi como se o meu coração, assim, se expandisse. Foi uma sensação parecida com a sensação de quando eu tive a minha filha, que foi de, meu Deus, eu vou ter mais um projeto significativo para botar todo o meu amor e um projeto coletivo, projeto assim de altíssimo nível. Eu me senti muito honrada. A ficha demorou um pouquinho a cair, porque era tudo que eu queria. E foi uma experiência incrível, 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 incrível. Escritores de alto calibre, a editora Qualis é excepcional. E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que a minha primeira publicação impressa não poderia ser melhor do que a forma que foi com Aglomerados. E sou muito grata a todos que fazem parte desse projeto, a todos que apoiaram. E é muito bom ver um sonho nascendo, tomando forma e em mão, logo numa fase tão
densa, né? Vamos dizer assim, resumindo bem. Mas foi uma honra, continua sendo, e é muito massa, é muito bacana, assim, você se sentir eternizado, e ainda mais ao lado de pessoas tão talentosas. Então é isso aí, para quem quiser me seguir no Instagram, é @umamineira. Um beijão, tchau, tchau. Valeu, pessoal, todo mundo que participou. Muito feliz de ouvir meus amigos e de ouvir como que o livro impacta em cada um, como que foi esse começo de impacto em cada um. Vocês estão consumindo arte de que forma hoje, assim, com a pandemia? Vocês produziram na pandemia, ok, vocês lançaram um livro na pandemia, mas como que vocês acham que a pandemia, o enclausuramento, esse estar triste no fim do dia que ficou mais corriqueiro, ou outras pessoas, o Ale, que é um cara muito sorridente, muito bem astral, conseguem ainda enxergar pontos mais esperançosos, a Lua também, pelos textos a gente percebe. O que mudou para vocês o consumo de arte? Como vocês passaram a consumir arte depois disso? Olha, eu tive uns períodos dentro desse grande período que está sendo a pandemia, né? A gente não imaginava que ficaria mais de um ano aí, ainda bem, que senão a gente ia enlouquecer, né? Então, eu tive um período primeiro de ficar totalmente paralisada, eu não conseguia consumir nada. E depois, eu acho que o processo do livro, para mim, foi muito importante, porque a partir do momento que eu tive que produzir, eu comecei a consumir muito mais, quer dizer, comecei a consumir a partir daí, nesse período que eu não estava, e aí, de repente, me deu um start. Eu acho que o livro movimentou alguma coisa tão grande em mim, sabe? Que eu não consegui parar. Então, eu fui engatando um livro no outro, e eu acho que nesse período, sei lá, de pandemia, eu li mais do que eu li a minha vida inteira. Foi uma coisa que veio, e o fato de estar em casa, e como, né, eu não tenho muito hábito de assistir TV aberta, enfim, o livro a leitura tem sido uma fuga, né? Lógico que existem várias expressões artísticas, né? A música também me ajuda muito, mas especialmente a literatura tem sido uma fuga para mim. Eu sei porque eu com a Lua a gente lê vários livros juntos, assim, a gente sempre troca, e a Lua de fato, conheço a Lua há muitos anos, mas esse ano de pandemia ela tem lido muito, a gente tem trocado muita figurinha, tem lido cada vez coisa mais densa, assim, é legal ver isso também. E você é uma pessoa que me ajuda muito, né, nisso, assim, para me dar bons toques aí literários. Só conversa. E você, Ale? Eu queria primeiro dizer que eu silenciei os stories, tanto o seu como o da Lua, porque vocês estavam numa série de indicação de livros de pelo menos 2 a 3 por semana. Então, vocês fizeram minha biblioteca aumentar em mais ou menos 20 livros. Eu tive que prometer a mim mesmo que somente compraria um livro depois que lesse 2. Por causa de vocês. Olha, eu acho que isso é uma boa tática, viu? Verdade. Então, assim, nesse período, pronto, eu tive algumas felicidades em ter tomado boas decisões, né? Logo no início da pandemia, aqui em Fortaleza, a quarentena foi decretada dia 19 de março. Eu namorava minha esposa atual e, nessa época, preocupado em ela morar do outro lado da cidade, junto com meu enteado Luca, de apenas 5 anos na época, eu a convidei a vir passar a quarentena comigo. E eu tive também outra felicidade de que uma outra casa no condomínio que eu morava decidiu entregar o imóvel. Eu gostava muito dessa outra casa. E me mudei, é quando eu digo que eu e ela nos casamos, né? Então, assim, eu tive um início de casamento junto com a pandemia. Isso me deu muita força, muita vitalidade, e vem dando muita vitalidade até hoje. Agora, realmente, com relação à produção literária, eu diria que a pandemia fez com que a gente aprofundasse muito os sentimentos de cada texto. E não somente o aprofundamento na escrita, mas fez com que nós aprofundássemos muito além. Então, eu diria que é um período que realmente me fez ler mais, porque também me fez pensar muito. Então, Leminski eu li 2 vezes nesse período, eu li Bukowski, eu li Chacal, eu li Aline Bey, indicada pelo nosso querido J.L. Amaral, né? Eu recebi um agora indicado por vocês,
alguma coisa, árvore, aramaico, alguma coisa nesse sentido. Ah, sim. O do Botelho, o contista, é. E assim, a minha fase de leitura, ela cresceu muito. E eu diria que com a leitura cresceu muito a escrita. E eu percebi isso em todos que participaram no livro. A Lilian, por exemplo, que eu sempre gostei muito da poesia dela por ser uma poesia mais delicada, mais objetiva, mais direta, ela foi a primeira dos 15 autores a me mandar todos os textos. Os textos dela não passaram sequer por nenhuma revisão. Os textos dela, dos 20 textos que ela me mandou, eu acredito que eu tenha chorado em 6 no mínimo, sentindo uma Lilian que precisava escrever de uma forma diferente. E isso foi se aprofundando com cada texto. Por mais que nós fôssemos enviar depois para uma editora, e eu tenha revisado, porque eu gosto disso, eu sou muito cri-cri com ortografia, com pontuação, com concordância, eu li o livro antes de enviar para a editora 5 vezes. Eu chorei as 5 vezes, assim, absurdamente, com a profundidade dos sentimentos que eu via cada um colocando naquelas palavras. Então, essa pandemia, ela fez com que o mundo desse uma reviravolta fora de nós, mas principalmente dentro de nós. Eu diria que cada um de nós teve que renascer novamente, com um novo olhar sobre o mundo e um novo olhar sobre si mesmo. É bem interessante isso, porque a gente consegue sentir isso no livro, porque quando você pega um livro produzido numa pandemia, lançado numa pandemia, com textos que, tecnicamente, alguns não tão diretos, mas tecnicamente com o espírito de pandemia, chamado Aglomerados, você já lê com um pouquinho de aperto, porque por mais que a gente seja esperançoso, as notícias não deixam a gente ser tão esperançoso o tempo todo, né? Então, as pessoas têm estado mais sensíveis, né? Mais sensíveis a isso, assim. E é engraçado que várias vezes que eu destaco uma poesia, eu estou lendo algum livro, eu destaco algum excerto, assim, eu consigo trazer para cá, igual hoje, celebra-se, né? O tempo de morte da Virginia Woolf, né? Que faleceu em 41. Vários textos que eu fui lendo dela hoje, até para postar a foto dela lá, a Lua, no nosso perfil. A gente tem um perfil com a Lua de outros autores, se chama O Poema Não É Meu, quem quiser conhecer também. Lendo Virgínia, assim, que aparentemente não tem nenhuma comunicação com o nosso tempo de hoje, eu começo a ler e começo a sentir um peso, assim, sabe? Eu falo, nossa, parece que essa angústia, ela se acentuou, ela ressignificou agora, assim. A gente que escreve, né, vocês dois também que escrevem, queria perguntar na parte prática agora, assim, na produção, como que foi, tanto para a Lua quanto para você, Ale, mesclar a necessidade de escrever o texto para lançar no livro e como que foi o processo de criar os textos para isso, assim, onde vocês se cavaram, onde vocês se apresentaram, se expuseram dentro de si para conseguir escrever. Pessoal, sempre você, minha querida Lua, primeiro. Obrigado por ver quem começa primeiro. Acho que eu não vou nem cortar. Assim, porque tudo foi tão rápido. O Ale tem muito essa característica de ele pensa e ele faz acontecer. E ele faz acontecer naquele tempo, a não ser que não dependa e que fuja totalmente dele. Mas ele tem essa coisa mesmo de mover as montanhas. Então, assim, a gente tinha um prazo mínimo, um prazo bem curto para as produções dos textos, e como eu disse, assim, eu tinha acabado de começar a melhorar um pouco esse momento que eu estava muito mergulhada no medo e na ansiedade, né? Eu passei 2 meses com a minha filha na UTI, então, assim, isso me marcou muito e eu tinha muito medo de viver qualquer coisa semelhante com os meus, não comigo, enfim. Então, eu não sei te dizer, Tadeu, de onde exatamente foi tirado. Eu sei dizer que essa possibilidade de escrever, de produzir algo num momento como esse, que foi, me trouxe um respiro, porque era exatamente o que estava me faltando, porque eu me sentia... eu estava me sentindo mesmo muito sufocada, muito oprimida, né? Porque a gente foi cerceado das coisas mais simples, né? Que a gente tem diariamente, né? De ir até um bar, de ir a um restaurante, enfim, de encontrar com os amigos, de cumprimentar, de ver
os parentes, as pessoas que a gente ama. Então, a gente foi cerceada dessas coisas, e então, essa possibilidade de levar para o livro qualquer sentimento que fosse, que tivesse a ver com esse momento, para mim, era como se eu pudesse tirar um pouco desse peso e dessa coisa que me doía. Então, era uma forma de respirar, sabe? Eu não sei exatamente se a sua pergunta era nesse sentido. Era sim. Mas foi daí. Foi isso que movimentou, foi isso o que me ajudou, principalmente, para poder... Não, pode passar para ler aí. Para poder... respirar. É interessante esse método de produção literária. As pessoas me perguntam de onde é que eu me inspiro, como é que eu escrevo. O Lua falou uma verdade, eu tenho muita facilidade em obter inspiração em qualquer coisa, tá? Na mancha do piso, eu obtenho uma inspiração, eu vejo uma história, eu crio. E como tudo que eu escrevo é no celular, eu não uso o computador para nada, então eu tenho, digamos, um bloco de notas sempre à mão. Nesse período de pandemia, no momento que eu pensei no livro, foi justamente porque eu tinha escrito um texto falando sobre a Covid. Eu tenho uma série de textos que eu publico, eu gosto muito de escrever contos, que eu chamo contos crus, né? Que são contos que começam alegres ou começam românticos e normalmente têm finais bem trágicos. E a Covid, por mais que a gente enxergue amor e bons sentimentos em tudo existe um final trágico, porque todos estamos perdendo algo. Aqueles que não estão perdendo parentes estão perdendo amigos. Aqueles que não estão perdendo amigos estão perdendo a liberdade, estão perdendo emprego, estão perdendo a vida de outra forma, né? Então, por exemplo, o primeiro texto que eu escrevi para o Aglomerados foi Poesia em Carne Viva, em que um pedreiro, que era escritor, ele, para esconder a fome do filho, ele chama o filho para fazer uma brincadeira, que era escrever juntos, né? E o menino acaba querendo que seja escrito sobre comida, que faça alguma coisa sobre comida, porque está faltando comida na casa do pedreiro. Então, à medida que a pandemia ia acontecendo nesses 15 dias iniciais, porque eu falei 21, mas foram 15 dias no início, eu já tinha na minha cabeça programado mais 7 dias de prorrogação para que me entregasse nos 15. Então, à medida que ia acontecendo alguma coisa, eu ia escrevendo. Eu tenho um texto em homenagem à avózinha da Babi, que faleceu de Covid na época, né? A Babi passou um perrengue muito grande, porque a avózinha, que era uma pessoa muito próxima dela, todos que seguem a Babi conheciam a avó dela, porque ela sempre estava nos vídeos, estava nos textos. Eu escrevi outro texto em homenagem a ela. Então, à medida que ia acontecendo algum fato, seja um fato político, seja um fato cotidiano, era motivo suficiente para uma inspiração, era motivo suficiente para a escrita de um texto. Mas todos eles reverberavam aquilo que estávamos sentindo. Era a saudade de um abraço, era a saudade de ver os amigos, era a preocupação com o dinheiro dentro de casa, era a briga política que se acirrava enquanto a população passava fome, tudo dentro de uma visão muito intensa, porque estávamos vivendo tudo aquilo. Eu diria que a pandemia influenciou a escrita de forma absurda, realmente, na época do livro, e vem influenciando até hoje. É algo que não imaginávamos, porque eu pressionei muito os 15 autores e autoras a terminar nos 15 dias. Eu pressionei muito, tá? Eu cheguei a criar o Serasa Literário na época. Eu disse, olha, vai todo mundo pro Serasa quem não entregar. Isso é real. Eu sabia que, eu digo, cara, a gente tem que terminar isso e lançar isso em junho, porque eu preciso aproveitar o momento, mesmo sendo um livro atemporal, porque os textos, eles não falam especificamente, com exceção de alguns ou outro de Covid, a gente queria aproveitar o momento para lançar, porque a gente queria que aquilo fosse sentido no momento que o leitor estivesse vivendo. Mas olha só a brincadeira, nós estamos há 1 ano em quarentena. E tá ainda, né? Eu lembro que na época eu participei de uma mesa online e muito se falou disso, dos escritores que não estavam conseguindo produzir nada na pandemia, é uma turma grande, inclusive. Outras pessoas que tinham medo de ter que escrever sobre as tragédias, né? Que acontece muito também, porque a gente sabe que no mundo literário tem muitas
essas fofocas, essas intrigas, né? Que sempre falam, fulano foi oportunista ao escrever sobre a tragédia de Mariana, o que estava acontecendo. Fulano foi oportunista ao escrever quando acontece uma tragédia na escola, com um atentado lá. Mas a pandemia, ela mudou até esse conceito, né? Porque é uma tragédia lenta, né? Ela não é uma tragédia que é aquele baque acaba. É uma tragédia permanente, né? Ela tem acontecido isso. Isso é uma coisa muito, muito incrível. Vamos ouvir o pessoal falar um pouquinho de como que foi ver esse livro finalizado. Quando saiu da ideia, foram para a produção, escreveram, juntaram. Depois a gente vai falar um pouquinho também do livro, que tem umas ilustrações e tal. A gente ouviu o J.L. Amaral, querido J.L. Amaral, o Guilherme Aniceto, a Mafê, querida Mafê também, beijão, e a Juliana Araújo. Vamos ouvi-los então. Oi, gente, aqui é o Guilherme Aniceto. Vou falar um pouco de como foi para mim essa emoção de receber o livro, né? Foi gigantesca. Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer que a emoção foi grande, foi uma emoção boa, não tinha nada não tinha um receio, não tinha medo de não ter ficado bom. Eu acho que a gente sabia que a gente estava trabalhando com uma editora profissional, então a gente sabia que o material teria ficado bom, só que a ansiedade para conhecer, para pegar, sentir o toque do livro era gigantesca. Então a emoção não tinha como ser diferente. Conter o choro não era possível. Eu acho que eu posso dizer por mim, por todo mundo, por todos os autores aqui, que o processo de produção desse livro já foi um processo muito emocionante para todo mundo, foi muito intenso. Porque eu me lembro que a gente escreveu esses textos, foi maio, junho, algo assim, acho que foi junho do ano passado. Então a pandemia no Brasil estava bem recente, tinha 3 meses de pandemia, então a gente ainda estava conhecendo esse novo mundo, tinha muita gente que ainda estava trabalhando, inclusive, tinha muitas cidades que eu acho que não estavam ainda no pique que as outras estavam de parar tudo, então estava recente demais. A gente mesmo estava conhecendo tudo isso. Então, escrever textos, sentindo esse processo de conhecer esse mundo novo, então foi muito intenso mesmo, muito emocionante para todo mundo. E receber depois o resultado, depois desse processo todo, foi foda. Eu me lembro que eu chorei muito pegando esse livro. Toda a conversa eu queria colocar o livro no meio, eu sempre queria mostrar o livro para todo mundo, então não tinha como ser diferente. Olá, eu sou a Mafê, eu sou escritora de Santa Catarina, mas atualmente sou residente de São Paulo. Participar do livro foi uma alegria muito grande e ver o livro concluído foi uma experiência incrível, assim. Eu confesso que eu não imaginei de forma alguma que o livro fosse ficar mas tão bonito. O livro ele tem um contraste muito grande, as páginas brancas com páginas pretas, né? Eu gosto dessa densidade do preto, porque acho que ela exemplifica muito esse luto eterno que a gente está vivendo. E ainda no contraste, vem umas ilustrações que carregam um pouco da nostalgia, um pouco da saudade, um pouco até de uma leveza que é muito contrastante com essa densidade que a gente está vivendo agora, mas ao mesmo tempo traz um certo frescor também para aquele texto que tem um pouquinho, sabe, um fundinho ali de esperança. Então, ver o livro pronto e pegar ele na mão, gente, fazia muito tempo que eu não pegava um livro na mão que tinha tanto cheiro de livro. Ele tá maravilhoso, assim. Foi uma grata surpresa mesmo. Um beijo. Tadeu, querido, tudo bem? Aqui o J.L. Amaral. Eu recebi com
muita alegria o convite para participar do podcast Rabiscos. Uma alegria imensa, uma honra estar aí com vocês. Falando sobre o Aglomerados, a pergunta que chegou para mim foi como a gente percebeu o livro pronto, como a gente reagiu ao livro pronto. Posso falar que do meu lado um misto de alegria e de frio na barriga, né? Um frio na barriga sobre o amanhã, né? Sobre as primeiras leituras, as primeiras impressões. Não tem jeito, né? O escritor quer ser lido, a gente quer ouvir o que o leitor tem a dizer. E eu particularmente li o livro inteiro, elegi um texto como preferido, nem era o meu, um dos meus. E fiquei quietinho, ouvindo as impressões, lendo as impressões e, puxa, de repente eu fui percebendo um sorriso se formando no canto dos lábios, assim, ao ver que os leitores tinham não só percebido a força dos textos, inclusive do texto que eu tinha escolhido para mim como dos mais fortes, mais bacanas, como também que eles haviam ficado, tanto quanto a gente, impressionados com o projeto editorial, que ficou, puxa, impressionante, assim, foi muito legal. Assim, diferentes leituras de um momento tão único na história da humanidade, que vai marcar profundamente a humanidade. Te falo que é uma experiência única, de verdade, assim, ter escrito o Aglomerados e ter lido o Aglomerados, assim, para quem estiver ouvindo esse podcast e puxa, quiser uma sugestão de leitura, eu recomendo de olhos não fechados, mas muito, muito abertos. Leia e sinta cada texto, cada um dos autores, perceba cada um dos autores de Aglomerados, vá atrás de mais materiais desses autores, vocês vão ficar impressionados. É isso, eu tive um baita frio na barriga e misturado com uma certeza de que esse livro ainda vai muito longe, tenho certeza disso. Um abraço, valeu. Olá, eu sou Juliane Araújo, sou atriz, escritora e faço parte de Aglomerados. Foi um prazer vivenciar esse espaço, né? Tão seguro. Não seguro no campo da poesia, porque a poesia é como a vida e não tem segurança nenhuma, mas seguro nesse espaço de compartilhar, primeiramente com esses outros artistas, que eu também admiro muito, e depois jogar essa obra toda no mundo. E ter a certeza que, de alguma forma, ela impacta o outro, porque estamos vivendo uma dor muito coletiva, né? E por mais que cada um vivencie de uma maneira, não tem como dizer que não dói em todo mundo. São tempos obscuros. Então, compartilhar dessa sensação com outros amigos, encontrar esse livro de uma maneira tão bonita, assim, num momento tão difícil, e ler os meus colegas foi essencial para esse meu processo, para não me sentir só nas minhas dores, nos meus olhares. A poesia é esse bote, né, que tem a capacidade de resgatar a gente, de levar para uma terra menos infértil. Então é um prazer compartilhar esse livro com outras pessoas, que chegue e que seja também esse espaço seguro e que tenha a capacidade de proporcionar novos olhares. É isso. Muito obrigada a todos, que a gente se cuide muito e que a gente tenha muita coragem e otimismo. Obrigado aí o pessoal que participou, que mandou áudio aqui pra gente. Eu queria, na verdade, poder bater papo com todo mundo, mas é muita gente, né? O tempo é curto, ia ficar aqueles podcasts de 3 horas, 4 horas de gravação, as pessoas não iam aguentar ouvir o podcast todo, porque fica muito grande. Aí eu falei, vamos condensar, mas que legal. E, Ale, me fala uma coisa, você, a Lua também, claro, mas que foi a ideia de ter as ilustrações, assim? Como que partiu disso? Ele não é todo ilustrado, mas ele é bem ilustrado. Como que foi isso?
Quando o livro estava pronto, eu conversando com o J.L. Amaral, ele disse: Alexandre, esse livro está um espetáculo. Ele merecia ser impresso. Porque a nossa ideia original era lançar um e-book para não ter custos, pandemia, todo mundo preocupado com o dinheiro que estava na conta, se ia dar para comprar a despensa do mês, a alimentação do mês. Então, nosso objetivo era não gastar nada ou o mínimo possível, né? Então, o objetivo era lançar um e-book, formato Kindle, e lançar na Amazon. Mas o JL disse: Alexandre, isso merecia ser impresso. Eu vou lhe passar o telefone do meu agente, Felipe Colbert, foi uma pessoa maravilhosa, nos recebeu super bem desde o início, e ele começou a apresentar as editoras. Ele disse que ia apresentar as grandes editoras, mas também ia apresentar editoras menores em que ele confiava muito o trabalho. Acho tão chique que tem agente. Vou ligar para o meu agente. Eu achei absurdamente elegante isso, sabe? Porque hoje eu tenho um agente literário. Você já pensou? Sei demais. Né? Eu não tenho. Não sou nem conhecido, mas tem um agente. Você está pensando o quê? Olha para mim direito. E ele nos apresentou a Simone Fraga, que foi a nossa editora, a editora-chefe da Qualis Editora. Eu acho que voltou aqui, ok. E a escolha dela foi, primeiro, pela confiança com a editora que ele disse. Ele disse: Alexandre, normalmente não é o tipo de textos que essa editora publica, mas ela se apaixonou pelo livro de vocês. Ela publica o quê, geralmente? Então, ela tem muitos livros de romances, tem muitos livros de romances sensuais, romances eróticos. Então, ela não tem um selo específico para poesia. E foi um trabalho que ela viu, porque ela nos explicou posteriormente que todo ano ela escolhe 1 ou 2 trabalhos diferentes para lançar. E quando ela viu o nosso livro, ela viu os autores, ela viu a produção literária de cada um especificamente, ela apostou muito na ideia. Tanto é que nós entregamos o livro para ela, pode-se dizer, pronto em termos de revisão, em termos de organização de textos. Essa organização, divisão dos textos, foi feita por mim. Eu saí dividindo matematicamente, por exemplo, tinha autor que tinha 8 textos, autor que tinha 12, eu saí encaixando de forma bem desordenada, mas há uma harmonia matemática nisso, mas justamente para evitar que o leitor da Lua quisesse ler os textos da Lua e não quisesse ler os outros, ou o leitor do Alexandre, o leitor do Ogro, quisesse ler os textos do Ogro e não fosse ler os outros. Então, quem quiser ler os textos... O leitor da Lua não conseguiria ler o texto da Terra, né? Ele vai... Exato, mais ou menos isso. Gente, ele tá tão engraçadinho. Ele tá de Marta, tá hoje. Mais uma piada da Lua, a gente desce da Terra. Então, eu tive leitor que reclamou porque diz: olha, eu não achei seus textos. Eu disse: mas esse é o objetivo. Nós estamos aglomerados, você tem que ler todos. E a Simone disse: Alexandre, eu fiz algo especial no livro de vocês. Eu contratei uma ilustradora especialmente para fazer uma ilustração específica para cada autor. Então, essa edição com as folhas brancas, as folhas pretas, a capa, a releitura que ela fez na capa, as ilustrações, foi toda ideia da Simone Fraga. Eu diria que esse mérito da qualidade da edição realmente é dela. O livro é um livro muito gostoso de se manusear, de se olhar, é um deleite realmente aos olhos. Ele é bonito, muito bonito, grandão, né? Muito bem diagramado. Grosso, como diz a Lu. Aglomerado grosso. A Lu diz que eu gosto de livros grossos. Aí, já que a editora Qualis gosta de literatura erótica, né? Grosso. Olha, esse já foi melhor. É o vinho, gente. Só eu tô bebendo vinho. O que vocês estão bebendo? Vocês estão bebendo coisa alcoólica também ou só eu? Não, eu estou bebendo água. E o senhor, tá bebendo o que nessa garrafinha? Eu estou bebendo água. Não posso correr esse risco. Estou me sentindo muito cachaceiro. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse bebendo água, mas é porque a minha sexta e meu sábado foram bem pesados, sabe? Agora a gente vai ouvir, então, mais um pessoal que a gente dividiu aqui em perguntas, né, para falar como que o livro chega para eles, como que o livro chega para os leitores também, depois de finalizado, a pessoa lendo, os feedbacks, os retornos também. A gente falou com o Matheus, um brasileiro, com o Lucas Lujan e com o Saulo Pessato. Vamos lá. Bom, o livro foi motivado e concebido para relatar a realidade. É um momento muito duro, muito difícil que a humanidade está passando,
E o Aglomerados traz uma grande dose de reconhecimento do texto com o leitor. Apesar de serem diversos autores, são situações, são histórias que todo mundo, de certa forma, está passando. E esse reconhecimento, eu acredito que faça com que o leitor se sinta abraçado, no momento que ele percebe que não está sozinho nas situações que tem vivido, nas expectativas e na esperança que tem criado. E isso é o que mais dá sentido a toda essa obra. Tocar o coração do leitor, abraçar e dizer, a gente está junto, não da forma que nós queríamos, mas nós estamos juntos em um só coração, um só sentimento, e dessa forma, esses juntos à distância, a gente vai passar por isso. Olá, meu nome é Lucas, sou escritor, sou um dos escritores convidados para a antologia Aglomerados e fui perguntado sobre como o livro chegou, né? E vou responder interpretando a pergunta de duas formas, como chegou a mim e como eu imagino que chegou aos leitores, apesar desse ser um campo puramente especulativo. A mim chegou como um grande desafio, no momento que eu estava com a minha energia bastante desgastada. Estou, né? Porque o nosso momento de pandemia só se agravou. Então eu continuo muito desgastado, muito cansado, emocionalmente fragilizado, com muito medo de morrer, né? Com uma ideia de morte muito iminente, né? Então foi um grande desafio deslocar essa energia de sobrevivência e colocar num objeto, né, mover mesmo essa energia, essa pulsão, essa libido de mim, né, do meu ego, e mover isso para um objeto fora, né, para o livro, para a produção. E me fez bem, porque me ajudou a perceber que existem outras coisas, né, voltar a me conectar com outras coisas, outras ideias, e produzir para outras pessoas, para pessoas também que se interessavam, né, em sair daquele lugar enclausurado do ego, do medo, e que fosse para um espaço um pouco mais abstrato. E a arte sempre tem esse lugar, né, sempre oferece esse lugar de um espaço onde estão suspensos, né, todos os juízos, os medos, e é um espaço onde a gente se permite. Então, imagino que o leitor também se encontrou nesse lugar onde ele pôde sair um pouco de si, suspender os medos, os juízos, os valores, e se encontrar no texto e ter ali um momento que ele pudesse, de alguma forma, acessar um outro universo para além desse universo imediato da realidade da pandemia, e mesmo para uma obra literária e se encontrar ali naqueles textos. Assim que eu imagino que tenha chegado para os leitores, e assim chegou a mim de fato. E é isso. Eu não tenho tanta facilidade para falar sobre reações dos leitores acerca de um livro, quanto tenho de emprestar sentimentos para manifestar emoções e lirismos nos poemas. Mas eu tenho a impressão de que o livro Aglomerados dialogou muito com essa realidade que nós estamos vivendo, uma realidade que beira a distopia, em que as narrativas se tornaram uma espécie de competição. As narrativas, estranhamente, da vida real parecem competir entre as pessoas com aquilo que é realmente realidade e aquilo que é ficção. Então, eu tenho a impressão de que os leitores de Aglomerados conseguiram se sentir muito bem representados pelos contos e sujeitos líricos que se manifestaram naqueles poemas e crônicas, em que foi evidenciada a emoção do isolamento, a emoção dessa distopia em que vivemos, a emoção
do afastamento coletivo, a emoção da incerteza em relação à morte, em relação à vida, em relação à esperança, em relação ao desnorteio, que a sociedade se sente muito desnorteada em relação aos governantes. Então, com todo respeito e com toda licença que se deve pedir um autor a um leitor para aquilo que ele sente em relação a um livro, em relação a um conto, em relação a um poema, eu tenho a sensação de que o Aglomerados conseguiu traduzir muito bem a emoção da pandemia. Valeu, pessoal que participou. Poxa, acho que a gente conseguiu ouvir todo mundo, né? Conseguiu ouvir todo mundo. Não ouvimos todo mundo, ficou faltando. Ficaram faltando algumas pessoas, poucas, acho que uns 3, 4 apenas. Mas quero agradecer a todo mundo que participou, que veio aqui, que mandou o áudio. Eu fico muito feliz, eu acho que esse episódio vai ser um episódio, já é um episódio muito rico. E apesar de a gente ter falado em alguns episódios aqui do Rabiscos sobre pandemia, a Gisele Mirabai também escreveu um livro que está assim, arrebentando, Ana de Corona. Quando ela acabou de escrever, ela já veio aqui, já veio falar do livro. A gente tem vários projetos voltados à reclusão, à pandemia. E eu sou muito feliz. Eu tenho também o Tempo Suspenso, que está virando um curta-metragem agora, inclusive. Logo, logo está no ar aí também. E é isso, gente. Poxa, é muito bom falar com vocês. A gente tem um quadro aqui no Rabiscos que fala na sua estante, que a gente pede indicações, dicas literárias. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês podem nos indicar para a gente ouvir, para a gente ler, não ouvir, ler. Pois é, o que eu estou lendo agora já foi até indicado aqui, acho que você que indicou no episódio passado, que é Batendo Pasto, né? Ah, sim, da Maria Lúcia Alvim. Isso. Estou aguardando aí alguns outros para chegar aí. Ele tem muitas palavras. Ele é um livro que ajuda muito no vocabulário da gente. Pra caramba mesmo. Mas é um livro que tá lindo, né? Assim, é um livro muito... A apresentação tá linda. E a Maria Lúcia Alvim ficou um tempão sem publicar, ela voltou agora a publicar. Bem legal. Dos seus livros, da sua leitura, da sua indicação? Como eu disse, atualmente estou lendo O Peso do Pássaro Morto, Aline Bay. Espetacular. Foi uma indicação do JL, quando eu questionei algumas formas de escrita, sem pontuação, sem maiúsculas. Ele disse, pois leia Aline Bay, porque ela foi ganhadora do Prêmio São Paulo Literatura de 2018, e é um livro espetacular. Eu tenho uma mania besta de querer ter livros de autores vivos, livros dedicados e autografados, né? Então, sempre que eu posso fazer isso, eu faço. E ela foi de uma gentileza sem tamanho, ela manda um livro com dedicatória linda, manda com pétalas de rosas desidratadas, tanto é que eu me inspirei nela para mandar os livros que eu envio aos leitores com folhas secas. Foi inspiração a parte dela. E é um livro, assim, absurdamente lindo. Ela consegue, durante todo o livro, que ela fala sobre a trajetória de uma mulher desde a tenra idade, desde os 8 anos até a velhice, e ela consegue mudar a característica dela de escrever. Você sente que tem uma criança de 8 anos falando e você sente que tem uma senhora falando no livro. E você consegue reconhecer o peso da idade de cada uma e a profundidade de sentimentos como uma coisa mais pueril ou como uma coisa de quem já tem a experiência dos anos na palavra. Então, assim, é um livro que, dos últimos livros que eu li, é o livro mais bonito que eu tenho lido. Apesar de que eu estou muito ansioso por Mulher Submersa, que foi uma indicação, não lembro se da Lua, da Mar Becker, né? Que hoje ela me mandou mensagem dizendo que está a caminho. Então, excelente. E outro livro que eu maravilhoso, os dois. Ela veio aqui, a Mar Becker, foi um episódio incrível, eu amei fazer. Esse eu ainda não ouvi, mas eu vou ouvir, se Deus quiser, ainda essa semana. E outro livro que eu gostaria de indicar, que eu digo que é um livro para todos terem na sua casa, Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Eu adoro esse livro, né? O Manuel, assim, de uma delicadeza, de uma pureza, de uma beleza incomum, porque ele consegue dar vida aos passarinhos, às formigas,
ele nos coloca no mesmo patamar dos elementos da natureza. Ele faz com que queiramos ser árvores no meio do mundo. Ele faz com que a lua seja uma amiga nossa, né? De fato, é aqui. Mas ele faz com que a lua se transforme num personagem do seu cotidiano, que as formigas abracem sols e que as cigarras têm um cheiro que a gente se acostuma ao acordar. Então, eu diria que quem escreve não somente prosa, não somente poesia, tem que ter Manuel de Barros como sendo um livro essencial para sua leitura. E eu indico, dentre eles, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Apesar de que eu estou caçando poesia completa de Manuel de Barros há mais ou menos um ano. Eu estou querendo alguém que me venda por menos de R$1.000, porque os preços estão esticados. Tem um box com todos os livros dele pequenininhos, você já viu? Eu tenho esse box. Ele tem todos os livros. Era o box da Leia, salvo engano, né? Acho que é da Leia. Não tem mais para vender. Não tem mais? Não tem mais. Quer vender o seu? Melhor não, acho que não. É que eu vou montar uma biblioteca, eu preciso dele, entendeu? Senão eu vendi. Aí você... essa coleção. Lu, aí, tirando o que você está lendo no momento, assim, você que está numa onda de leitura intensa, você falou que leu muito, acho que o que você leu na pandemia, você não leu a vida toda. O que você destaca dessa leitura de pandemia que você teve? Eu disse, nossa, Tadeu, isso é muito difícil. Cada livro é um universo, né? Cada leitura é um mergulho. Eu amo Mulher Submersa. Aglomerado. Eu acho. O Alê também. O Alê está mostrando aglomerados aqui. Para eu poder fazer um marketing, aglomeração. Vocês querem mais marketing que esse? Um episódio inteiro. É verdade. Eu estou pidão. O Mulher Submersa e, gente, o de contos da Etude, da Eu ia falar isso. Margaret. Dicas de Imensidão. Esse me marcou muito, isso, Dicas da Imensidão. Esse me marcou muito. Eu não sei explicar o porquê, porque não tem porquê, né? Nem precisa. Mas foi bem marcante para mim, os contos da Margaret. Sabe por que eu acho que... Eu te conhecendo o tempo que eu te conheço, Lua, eu acho que esse livro da Margaret, que foi sugerido pela Aline Bay, que o Alê falou, do Peso do Passo Morto, quando ela veio aqui no Rabiscos, ela veio 2 vezes, ela veio quando lançou, veio bater um papo depois sobre... Foi Não, foi pela Sheila. A Sheila. Manioto, no episódio a Aline falou do Sérgio Santana. Sheila Manioto, verdade. Que tem um livro lindo também. Uhum. Nossa, incrível. Meu corpo ainda é quente. Fica indicação. E eu lembro quando você... Foi ela quem indicou. Porque você me falou dele. Você falou, eu comprei o livro da Margaret. E eu acho que ela virou uma chavinha em você, assim. Porque quando você gosta de contos, mas eu acho que você nunca tinha lido mais nada mais dele. Eu acho. Eu senti isso, pelo menos, conversando com Não, eu não tinha eu não tinha muita intimidade com o conto. Eu acho que eu ainda... meu encantamento pela poesia foi muito grande, né? E eu tinha dificuldade de ler outros estilos. Quando eu peguei esse livro, eu acho que realmente foi uma chave que virou aí. E aí depois a gente veio com o Amora. Amora, né? A gente leu junto, né? Isso, que foi delicioso também. É isso, meus amigos. Obrigado. Poxa, que delícia falar com vocês. Que papo... Delícia pra gente. Que papo gostoso. Prazer foi todo nosso, Tadeu. O Alê, simpatia, Alê. Poxa, tantos anos a gente já se acompanha por aí, né? E quando a gente materializa esse encontro, é muito bacana. A Lua nem se fala, né? Amiga de tanto tempo. E é legal. Querido Tadeu. Boa junta, né? Produzindo, conversando sobre isso, falando sobre isso. Nesse momento que ninguém pode se abraçar, a gente está se abraçando aqui, ó, uma noite de domingo. Esse episódio... Exatamente. Depois da Páscoa. As pessoas já vão estar comendo chocolate, mas ele está sendo gravado em 28 de março, às 9 horas da noite. Eu gosto de falar isso porque as pessoas perguntam isso. Quando que... É interessante, Tadeu, que eu via seu podcast, eu já o sigo há bastante tempo. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, uma pessoa que chegou a me agenciar por um pouco tempo, ela dizia, esse escritor é espetacular. E citava o seu nome, Tadeu Rodrigues, né? Obrigado. E
Eu lembro nessa época. Ela mentiu para você. Hã? Ela mentiu. Mas pra pense você. uma mentira bem contada. E até hoje eu acredito nisso. Né? E quando eu vi o podcast Rabiscos, eu disse, cara, que menino inteligente, olha só. É sucesso na advocacia, eu fico enganando as pessoas. E agora quer ficar rico fazendo podcast. Ah, mas eu ganho muito dinheiro aqui fazendo podcast. Aí eu disse, olha, eu tenho que dar um jeito de participar do negócio desse. Eu disse, eu já sei, vou lançar um livro, vou idealizar um livro, vou reunir pensando nisso. autores fodas, e aí, quem sabe, ele nos veja, ó. Deu certo. Você sabe que você é de casa, né, Ale? Obrigado aí pelas palavras. Poxa. Olha, fico muito grato mesmo. É um prazer muito grande participar. É um prazer muito grande conhecer você pessoalmente. É um prazer muito grande saber que nós estamos aqui, aglomerados, está no podcast Rabiscos com Tadeu Rodrigues. E eu ainda tive a feliz. presença da minha querida amiga Lua, minha amiga zoiuda. Em noite chuvosa aqui em Poços de Caldas, tem a Lua. Gente, já teve altas piadas com a Lua aqui. Em off, sem gravações. Eu acho que a função do Rabisco também, que é um podcast de literatura contemporânea, mas é, de certa forma, documentar um pouco a história, né? Se você pegar o podcast, tem momentos que fala das eleições, verdade. E da manifestação que teve no navio lá com o Graham, tivemos momentos tristes, tivemos momentos de perdas, tivemos momentos de falar de contos, de falar de poesia, de falar de corpos. E então eu acho que o Rabiscos, pelo menos eu tento assim ficar respirando na literatura contemporânea de um modo com que os novos ouvintes que chegam, que absurdamente cresceu muito o Rabiscos na pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa e cansado de TV aberta, passaram a ouvir podcast, e o Rabiscos foi assim uma surpresa enorme, o tanto de gente que passou a ouvir e gente que me fala assim, eu voltei a ler, eu não lia, tinha 10 anos, tinha 15 anos. Que maravilha. Comecei a conhecer os escritores. Hoje em dia, a gente pode conversar com os escritores, a gente pode comprar o livro e falar diretamente para ele, olha, eu gostei do seu livro, não gostei. Então, acho que isso que eu abraço e o aglomeramento acentuado, principalmente. Então, obrigado. Sensacional. Sensacional mesmo. Obrigado por tudo. E obrigada, querido. Vocês voltem aqui com seus livros solos, com seus projetos solos também, a casa é de vocês, só gritar. Eu falo isso, às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, descobri até por acaso, as pessoas ficam, pô, o Tadeu não me chama por Rabiscos. É muita gente, eu recebo muito livro, eu recebo muito pedido. Então, às vezes tem um amigo meu perto, quer vir aqui, manda uma mensagem, ô Tadeu, eu tô lançando um livro, cara, quero que você leia, me chama por Rabiscos. Eu consigo parar um pouco, porque de fato a pauta está bem puxada, mas eu fico feliz por um lado, né, que tem muita gente que quer participar, mas eu faço esse apelo. Então, se meus amigos quiserem participar, não se avestem, me procurem, falem, olha, eu queria ir no Rabiscos e tal. Tendo pauta, tendo encaixe, a gente consegue. Avisa para eles que eu participei, tá? Vou avisar. Você vai estar 1 hora no Rabiscos. Uma hora cravada aqui, ó, de mais de 1 hora. Esse episódio tá muito longo, é assim que eu gosto. Já passou de 1 hora de episódio. Porque depois tem as introduções todas. Obrigado, viu, gente? Valeu de coração. Grande abraço, Tadeu, muito obrigado. Obrigada, Tadeu, sempre. Obrigada, Lê. Valeu, Ale. Cheiro no beijo, coração dos gente. dois, viu? Vocês Amo são espetaculares.